Esses dias o tal do professor Sabino dizendo que Jesus mentiu por ele ter dito que iria vir sobre as nuvens para aqueles fariseus, né, que estavam ali lhe questionando, até o colocando em xeque ali, pedindo juramento, né? Eu te conjuro pelo Deus vivo que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus, tá? Aí Jesus responde, essa passagem está em Mateus 26 também, e tem também em Marcos, né? Aqui nós vemos que há um pedido de juramento, né, para que Jesus fale em nome do Deus vivo, tá? E Jesus dá uma resposta, só que essa resposta que Jesus dá, ela está enquadrada dentro das profecias de Daniel, tá? Então ele fala assim, Jesus primeiro fizeram perguntas para ele porque ele tinha falado que iria destruir o santuário e reedificar em 3 dias. Então Jesus ficou em silêncio. Esse silêncio de Jesus, em todo momento que Jesus fez silêncio, é cumprimento de certas profecias de Isaías, tá? Eu acho que é Isaías 53. E essa profecia mostra, de Daniel, aqui no capítulo 7, né? Eu estava olhando nas minhas visões da noite, eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de toda língua o servissem. O seu domínio é domínio eterno que não passará e o seu reino jamais será destruído. Ou seja, hoje, das profecias de Daniel até os dias de hoje, nós vemos que o reino de Cristo, ele continua vivo, né? Ele é eterno, e isso tem se cumprido até hoje. Todas as tentativas de sufocar esse reino foram frustradas até hoje, e sempre serão frustradas, né? Então, o domínio do Messias vai até o final dos tempos. Jesus não se identificava como Messias diretamente para os fariseus. Ele sempre falava do Filho do Homem, do Filho do Homem, Filho do Homem, até o dia que ele foi colocado em juramento, e ele coloca-se como sendo o Filho do Homem profetizado por Daniel. Então, quando Jesus está falando do Filho do Homem, e ele fala que ele praticamente se identifica, ele está dizendo que ele é quem cumpre essa profecia. Ele é este Filho do Homem. Até o momento em que ele estava falando Filho do Homem, Filho do Homem, Filho do Homem, sem dizer que ele era o Filho do Homem, simplesmente é como se ele estivesse citando as Escrituras, e ali não haveria problema nenhum. Mas o problema é que quando o sumo sacerdote ele coloca na parede, ele declara na cara deles, que chegou um momento, né? Aqui o outro texto está em Marcos 14:62, Mateus 26:64. Então respondeu Jesus, entretanto vos declaro que desde agora vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes, dizendo, blasfemou, né? Ou seja, ele, na ideia do sumo sacerdote que não identificava Jesus como Messias, foi uma blasfêmia, porque Jesus acaba de dizer que ele iria vir sobre as nuvens. Ali, em nenhum momento, Jesus estava dizendo que ia vir naquele momento, e sim, a partir daquele momento, né, iria acontecer isso, tá? Vereis o Filho do Homem vindo sobre a glória. Ou seja, a vinda de Jesus, o próprio Jesus disse que ninguém sabe a hora, o momento, são coisas reservadas para o Pai. Só que ele não ia dar essa satisfação para pessoas que estavam tentando lhe matar. Ou seja, Jesus não vai dizer para aquelas pessoas que estavam tentando lhe matar os segredos dos céus. Pelo contrário, para esse tipo de gente, tudo fica oculto, tá? Então, toda a ideia de que vocês acharem que Jesus vai ter que vir para comprovar para aquelas pessoas ali que ele tem que vir, essa ideia não condiz, porque Jesus não se mostra. Pelo contrário, aquele povo estava sendo rejeitado. Aquelas autoridades da época dele estavam sendo rejeitados. Eles pediam um sinal. Aí Jesus falou, nenhum sinal vos será dado, senão o sinal de Jonas, pois assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites no coração, no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. Ou seja, eles pediam sinais, Jesus falou, nenhum sinal vos será dado. Ou seja, então, baseado nisso, você percebe que aqui nenhum sinal é dado a eles, né?
Tem uma passagem até que Jesus fala uma coisa: os que aqui estão não passarão pela morte até que venha o Filho do Homem na sua glória, né? Aí, 6 dias depois, Jesus se transfigura, né? Ele faz uma coisa que nunca foi feito na Bíblia. Ele aparece conversando com Moisés e Elias, né? Então, talvez não tinham entendido o que Jesus estava falando, porque 6 dias depois dele falar isso, alguns do que aqui estão, ele separou alguns discípulos, né? E levou e transfigurou-se perante ele. Ele não levou todos os discípulos. Então, ele não falou todos que estão aqui, ele disse alguns. E, de fato, 6 dias depois, ele separa esses discípulos e transfigura-se diante desses, né? Inclusive, os discípulos viram Jesus indo nas nuvens, tá? No final de tudo, eles viram Jesus indo e os anjos falaram, esse que foi, ele vai voltar da mesma forma. Então, a nuvem é literal, ela faz uma conexão entre algumas passagens de Paulo, né? Que sempre quando citar nuvens e vinda e arrebatamento da igreja e ressurreição de mortos, vai estar significando a vinda do Cristo que vem lá no Apocalipse, né, mostrando que há um momento determinado para essa vinda, e o propósito dessa vinda, destruir o anticristo, né, com o sopro de sua boca. Então, o Sabino aí, às vezes, ele é um cara que entende hebraico e grego, não sei como é que não consegue achar a verdade, isso que eu não entendo, tá? Porque em todo momento a verdade está sendo exposta. Mas é um cara que está aí ganhando fama, sucesso, dinheiro, fala para todo mundo que não quer ganhar dinheiro e tal, mas na verdade é o que ele está fazendo. Ele está pegando a parte dos que não crê, né, que são muitos, dos ateus, e ele criou praticamente uma espécie de seita, né? E que as pessoas. Ele não está proclamando nada de graça, né? Engraçado, sempre tem o dinheiro envolvido, sempre tem a grana envolvida. E o cara não está proclamando nada de graça. E as pessoas você tem algumas afirmações dele que não condiz. Não, ele tem que vir. São coisas para dar mais visibilidade, para continuar o trabalho, né? Para continuar alimentando o seu canal, a sua visão, alimentando, exorcizando os seus demônios, né? Buscando seguidores, buscando aparecer de qualquer forma para poder se beneficiar daquilo, que é a realidade dos fatos, tá? Então, nesse ponto aqui, ele tem pontos que eles falam que são pontos que a gente vai estudando, né? A gente vai. De alguma forma, ele está até contribuindo, porque a gente estuda mais para poder entender como que o cara está pensando ali. Mas é um cara que tem um conhecimento de hebraico e de grego que se diferencia de muitos, ou seja, as pessoas vão muito por essa questão de conhecimento, tá? Só que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? E nós temos pessoas que têm também os conhecimentos de hebraico e de grego. Só que o evangelho, ele é um evangelho simples, ele veio para pessoas simples, né? Não ache que todo mundo que vai conhecer a Deus vai ser uma pessoa eloquente, uma pessoa capacitada nas escrituras, muito capacitada nas escrituras, porque o evangelho não veio para esses, né? Uns foram chamados para pastores, evangelistas e mestres. Então, há vários chamamentos. Então, a partir daquele momento em que Jesus estava morrendo, né, ali se cumpre Jesus fala da profecia da destruição do templo, se cumpre depois do ano 70 a profecia do homem da iniquidade, citado lá por Daniel, o próprio Jesus fala isso, possivelmente foi o Vespasiano que cumpre essa profecia lá, quando destrói o templo. E a partir dali da morte de Cristo, a única coisa que resta, a única coisa que resta para a humanidade é a sua vinda. É a proclamação do Evangelho, preparando as pessoas, igual a época da Arca de Noé lá, preparando as pessoas para a vinda, porque o mundo vai se desencadear em um outro propósito, o propósito final, até chegar ao propósito final, que é o anticristo, né? E ali, da partir de Jesus para cá, a gente pode dizer que está muito mais próximo do que nunca, né? A volta de Cristo. E porque enquanto não se cumpria aquele aparecimento, enquanto isso, os judeus ainda esperam um Messias, que precisa nascer em Belém Efrata, porque o profeta Miqueias, no capítulo 5, fala que esse Messias tem que nascer lá, na cidade do rei Davi, não sei como. Essas cidades não existem desde o primeiro século, foram destruídas, Então, nem se sabe o que significava Efrata, né? Se era o nome da cidade de Belém ou se era uma cidade próxima.
Então, o Messias tem que cumprir profecias dos textos dos próprios profetas do judaísmo, né? Os próprios profetas dos livros do judaico, né? Do Antigo Testamento. E ali não tem como o Messias nascer sem cumprir essas profecias. Eu acho um pouco difícil, né? Então, por isso que tem esse negócio de Kabbalah, de outras coisas para tentar maquiar isso. Mas a gente tem que focar o seguinte: se vocês querem um Messias, se vocês esperam um Messias, ele tem que cumprir profecias citadas no livro de vocês. Se vier alguém dizendo-se o Messias, fazendo isso, fazendo aquilo, se não cumprir o que as Escrituras determinam, você já sabe que não está dentro, não está enquadrado dentro da história de um Messias, tá? Então eu quero ver só como é que vai ser esse Messias, né? Eu quero só ver. Ou ele não virá, ou ele não virá, ou ele será o anticristo. A gente tem essa dúvida. Se o Messias deles vai vir algum dia, né? Ou ele não virá, né? Ou seja, se ele não vir, o Messias nosso realmente cumpriu a profecia que eles não enxergaram. Ou ele será uma espécie de anticristo, que nós não sabemos, porque o cara pode incorporar essa ideia, que é o que todo mundo reflete, que se eles estão esperando o Messias, então no coração deles há um espaço para a entrada do engano, e o mal pode usar esse espaço utilizando-se de um falso Cristo. Tanto que Jesus fala que nos últimos dias aparecerão falsos Messias, né? E quando disserem está ali ou aqui, não creia, porque quando o Filho do Homem vier, ninguém terá dúvida, porque ele vai vir de uma forma extraordinária. Ele vai vir nas nuvens, ele vai vir num momento determinado, com poder e grande glória. Então todo olho o verá, todo olho o verá. Então, já essa palavra, todo olho o verá, já descredibiliza o que o Fábio Sabino diz, que Jesus tinha que vir para aqueles homens, para que eles vissem, tá? Então você tem essa palavra que todo olho verá, já que você, o Fábio Sabino, está usando a Bíblia, a nossa Bíblia, então se você está usando a nossa Bíblia é porque você está querendo, mas é uma espécie de confronto com aquilo que a gente crê e você está assumindo que crê, porque você está confrontando com aquilo que a gente crê. Então também posso te deixar outras palavras que Jesus falou também para confrontar a forma de você falar. Se todo olho verá, por que só aquelas pessoas veria, né? E não existia só Israel naquela época, existiam outros povos ao redor de Israel. Se a Bíblia está dizendo em outro trecho que todo olho vai ver essa vinda, por que você afirma que Jesus tinha que vir só para esses fariseus? E por que você quer que os fariseus tenham sinal, se Jesus falou que nenhum sinal lhes seria dado a não ser o do profeta Jonas, como o filho do homem ficou, como Jonas ficou no 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o filho do homem ficará 3 dias e 3 noites no seio no coração da terra. Ou seja, ele está mostrando que ele morreria, né? Ele está mostrando um sinal que iria ser mostrado diante deles, a morte do Messias. Outra questão é como que o judeu via as profecias acerca do Messias? Como que vinha? Como que eles compreendiam? Muitas coisas que você percebe na narrativa de Jesus que eram mal compreendidas. Os próprios discípulos perguntaram, Senhor, mas o Elias não tem que vir? Aí Jesus falou, o Elias veio e fizeram tudo quanto quiseram. O Elias, e eles assimilaram que Jesus estava falando de João Batista. Pela forma que Jesus falava, eles assimilaram que João Batista era esse cara que cumpria esse pensamento. Agora, eu não vi no Antigo Testamento essas narrativas dos judeus, de que o Elias viria primeiro, tá? Porque lá na narrativa está a voz do que ele clama no deserto. Talvez seja uma conexão entre o profeta Elias ali, esse texto. E essa voz do que clama no deserto, João Batista disse que era ele. Quando perguntaram se ele era profeta, ele disse, eu não sou. Sou a voz do que clama no deserto. E Jesus fala que João Batista era muito mais do que um profeta. Ele, dos nascidos de mulher, não havia ninguém maior do que ele. Então a gente tem que ter essa percepção dessa narrativa. Outra questão é que o Messias, Jesus em Mateus 22:44, ele cita o Salmo 110, fazendo um questionamento de como os judeus pensavam acerca do Messias, de quem era filho. Então a gente tem que entender
O que, que a Bíblia está dizendo? O Messias, no Apocalipse, diz que a raiz de Davi, né? A raiz de Jessé, né? O Apocalipse sempre está afirmando isso, dando a ideia de que Maria também é descendente do rei Davi, né? Que é muito possível, tá? É muito possível você ser descendente do rei Davi, não é uma coisa impossível, né? E ele tinha que cumprir essa profecia. Mas o Jesus fala assim: como o Messias pode ser filho de Davi se ele o chama de Senhor? Em Mateus 22:44. Ou seja, o próprio Jesus está apontando para o Salmo 110 como uma referência ao Messias, que é ele, né? E também está mostrando que o Messias é desde o tempo da eternidade. Se eu não me engano, tem isso escrito aqui em Daniel, né? Que o Messias é desde os tempos da eternidade. Desde os tempos da eternidade. Então, ali também fala que que o Messias é sacerdote da ordem de Melquisedeque, ou seja, não há apontamento para nenhum ser humano que seja sacerdote da ordem de Melquisedeque a não ser o Messias. Por quê? Porque ele é da ordem de Melquisedeque? Porque ele vive sempre para interceder por nós. Ser sacerdote dessa ordem é você ter a condição de viver para sempre interceder. Aí é explicado na Bíblia que o sacerdócio levítico ele era trocado, porque conforme os sacerdotes iam morrendo, né, os sumos sacerdotes, iam morrendo, outro assumia o seu lugar. Aí no Novo Testamento Jesus é chamado de sumo sacerdote para interceder para sempre por nós. Ou seja, ele sendo o único mediador entre Deus e o homem, ele é um sacerdote muito mais elevado do que a ordem levítica, né? Por isso que o Novo Testamento é um novo pacto baseado em melhores promessas, ou seja, são promessas muito maiores. O Antigo Testamento é a sombra das coisas que viriam, né? As coisas do Novo Testamento são mais poderosas. E a outra questão é por que Jesus já era o Filho unigênito de Deus e por que o livro de Hebreus fala que todos os anjos o adorem, né? Será que os anjos antes não lhe adoravam? Há uma ideia muito, uma falta de entendimento muito grande nesse sentido. E como que eu percebo? Que o nome Jesus é um nome herdado, né? O anjo mandou Maria dar esse nome a Jesus e esse nome que está sendo exaltado, tá? Esse Jesus Cristo homem, ou seja, ele veio, encarnou, né? Ele veio, se tornou homem, se tornou uma criança, se tornou homem, nasceu de Maria ali, com o poder de Deus, né? E ele recebe um nome, e esse nome que está acima de todo nome. Ou seja, Jesus não tinha um nome no céu, ele já tinha um nome no céu, se é que precisa de um nome, né? Se tem, a gente desconhece. Porque nomes como Yahvé, Deus, são nomes humanos. Paulo, quando é arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis e ouviu coisas inefáveis. Ou seja, não é lícito ao homem entender as coisas do céu. Então, não tem pronúncia. Quando perguntaram a Moisés, quando te perguntar, fala que o eu sou te enviou. Eu sou o que sou. Ou seja, não há palavras para descrever o nome do Criador. Não se sabe nem se ele tem nome. Só se sabe que ele tem um título. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é Deus. Isso não é um nome, isso é um título, tá? Isso é um título. Jesus também, Deus Filho, é um título, é Deus, né? Então qualquer nome, Yeshua, Machia, são nomes humanos, em linguagens humanas. Os nossos próprios nomes, né, de hoje, nossas próprias linguagens são constituídas de outras linguagens, do latim, né? Então quando fala, pô, mas o nome não pode ser Jesus porque o nome dele é assim. Isso é balela, porque toda linguagem ela é extraída de linguagens ancestrais, linguagens antigas. Linguagens que o homem aprendeu lá no passado que vieram se moldando e foram criando as diversas línguas. Antes nós falávamos todos a mesma língua. Foi separado isso lá na Torre de Babel, foi repartido por Deus essas línguas. O ser humano falava tudo o mesmo idioma, né? Devia ser o português, que é bem mais bonito, né? E bem mais compreensível. Pra gente, né? Nós que somos brasileiros. Para o americano, o inglês é muito melhor, né? A maçã dele é Apple, né? É para ele, mas a maçã tem mais cara de maçã pra gente. Então, a questão é a seguinte:
Se o índio chama Jesus de jaguar, de algumas tribos, né? Eles cantam e chamam de... Então, tipo assim, se o índio está falando o nome de Jesus de uma outra forma, o pensamento dele está pensando naquele cara que morreu na cruz. Por que, que o nome jaguar lá para expulsar demônio não vai funcionar? Por que tem que ser um nome em específico? E se o nome de Jesus em japonês for outra coisa, né? Será que o nome não vai ter poder? Claro que vai ter, porque o nome está ligado, está conectado à fé que aquelas pessoas têm no nome. Tanto que algumas pessoas que não andavam com os discípulos começaram a usar o nome Jesus e funcionou. A gente não sabe se eles pronunciavam o nome corretamente, mas eles ouviram. E se alguém ouvir lá no Japão e tentar pronunciar e o nome não sair certo, Deus sabe que ele está tentando pronunciar o nome daquele ao qual está sendo dito nas Escrituras que é o Filho de Deus, e o poder vai ser concedido. Da mesma forma como a mulher tocou na orla das vestes de Jesus e foi curada, ninguém sabe. Deus atendeu aquele milagre sem ter nada escrito que as coisas funcionariam daquela forma, né? Então, às vezes, a pessoa, na sua ignorância, coloca no coração uma questão de fé, e ali Jesus teve que dizer para ela: a tua fé te salvou, para que ela não ficasse pensando que foi a veste, foi a conduta dela, foi a atitude que ela tomou. E toda vez que na vida dela que ela precisasse usar a fé, ela ia se lembrar. Toda vez que ela tivesse que testemunhar sobre como foi aquilo, ela ia testemunhar de forma correta, porque até o testemunho dela poderia atrapalhar. Ué, quer dizer que então foi a roupa de Jesus. Aí vem um trambiqueiro te vendendo uma roupa suja, né, de barro lá, vai dizer que aquilo ali era de Jesus, você acredita, e aí não acontece milagre nenhum. Então ali a questão da conduta da fé, e a fé está ligado à santidade, a fé está ligado ao amor ao próximo, a fé está ligado a um Deus bondoso, né? Então toda essa fé é conectada a um Deus verdadeiro, ela não está conectada ao Deus Mologue, que as pessoas sacrificam seus filhos, né? Os seus filhos recém-nascidos. E às vezes as pessoas não entendem por que Deus destruiu certas comunidades da época. Porque não há jeito de tirar uma crença, um comportamento de fé, e às vezes tem que ser eliminado toda aquela geração. Por quê? Porque aquela contaminação está prejudicando o nascimento da criança. Imagina, você não estaria aqui vivo se tua mãe te sacrificasse com um bebê para poder ter prosperidade. Então, mexer na mente de pessoas que estão assim, vivendo em um mundo condicionado às artimanhas do mal, né? E a pessoa praticando uma maldade e tendo às vezes até resultados daquela maldade, porque o mal ele atinge aqui a esfera do mundo e a gente não sabe como, né? Como são todas as mazelas. Aí o Novo Testamento vai revelando algumas mazelas do mal. Isso aqui é outra ministração, mas eu vou falar sobre isso. Você tem criança, né, que o demônio jogava na água do fogo para o matar, espírito mudo e surdo. Você tem legiões, e quando Jesus entrevista lá o demônio, que ele fala, nós somos legião porque somos muitas pessoas falam da ideia da legião romana, mas o texto não pode-se ter essa compreensão de que ele quis dizer que são semelhantes a uma legião romana. Mas o texto não está dizendo que o texto está falando de legião específico. Está falando realmente de um ser que estava ali causando o mal, né? Inclusive tinha um homem que andava entre as sepulturas se cortando, né? Possivelmente se alimentando de restos mortais, e as pessoas tinham medo daquele homem. E quando os cidadãos daquela cidade viram que aqueles demônios pediram para ir para os porcos, né? E os porcos se precipitaram do penhasco e viram aquele homem que causava grande pavor naquele lugar, um homem de banho tomado, de cabelo penteado, totalmente diferente, e com certeza eles sabiam que era aquele homem porque o homem tinha marcas, né? Ele ainda não, a marca não foi curada instantaneamente. Aqueles homens ficaram espantados e expulsaram Jesus daquele lugar. Talvez acharam que Jesus era uma espécie de bruxo, ficaram com medo. Ou talvez tiraram ele dali para ele não ser morto, né? Porque o prejuízo foi muito grande. Uma manada de 2.000 porcos, ou seja, os demônios possuíram uma manada de 2.000 porcos, ou seja, aquela legião que estava sendo falada pelos demônios, realmente era o que estava neles.
Mas quantos demônios entraram em cada porco a gente não sabe. Mas que se sabe que eles não queriam sair daquele lugar. Ele não nos manda embora desse lugar, porque o manda-nos para aqueles porcos. Eles preferiram ficar em algum corpo para que eles não voltassem para onde? Para o lugar onde é árido, onde eles não encontram repouso. Isso tem nas escrituras. Só o Novo Testamento explica isso. Nenhum judeu ou ateu, ninguém crê nisso. Ninguém acredita nisso. Sabe por quê? Porque o Espírito da verdade o mundo não pode conhecer. Então só pessoas espirituais vão acreditar nesses eventos. E o dia que talvez eles estiverem passando por esse evento na vida deles, eles vão se lembrar, por isso que a gente prega, eles vão se lembrar de que isso está sendo exposto nas escrituras. E aí eles vão tentar usar pelo menos o nome de Jesus para poder tirar o demônio de uma filha, de um filho, né? Então, para isso que a palavra é pregada. Agora, eu não me preocupo se as pessoas estão crendo. Eu vejo as pessoas aí confrontando, cara, prega o evangelho. O diabo, ele tem medo do evangelho. Vocês ficam aí perdendo tempo com discussões acaloradas e tal, com pessoas que não querem mais, o coração delas está fechado para esse conhecimento. Ainda que descubra a verdade, eu já cansei de fazer debate com as pessoas e a pessoa fica assim no silêncio. Você sabe que você acertou em cheio a palavra do coração dela ali, e que Deus revelou para ela que aquilo ali é verdade, mas elas não querem, porque elas não querem perder um debate. Irmão, eu quero perder qualquer debate desde que a verdade seja me mostrada. Não há motivo para um debate sem que você descubra verdades espirituais. O cristão não está em busca de ganhar debate, gente. Isso é bobeira. Isso não ganhar notoriedade, ganhar destaque. Isso é coisas dos fariseus, coisas dos hipócritas, fariseus hipócritas, que gostam de notoriedade, que gostam. E a gente não está preocupado em agradar homens. Ah, mas isso daqui eu não creio dessa forma, o problema é seu. Não creio, o problema é teu. Eu não estou nem aí, eu vou continuar pregando o que eu acredito. Eu acho que toda religião faz isso. E tem que fazer mesmo. Pregar o que você acredita. Até o dia que aquilo que você acredita não se torne uma verdade, e aí caia por terra e você descobre o conhecimento, né? Porque são 20 e poucos anos que esse entendimento nunca foi alterado na minha cabeça. Não adianta bater debate, não adianta o cara pegar hebraico, grego, porque não consegue. A verdade, ela é imutável. Ela é imutável, entendeu? Eu não posso chegar daqui a 50 anos e dizer que tudo que eu estou falando aqui é uma mentira, a não ser que eu descubra uns fatos, né? Mas, por enquanto, o que nós temos aqui é essa revelação, e que muita gente teve experiência com esse tipo de situação, né? Tem muitas experiências que acontecem na nossa vida que vão confirmando que a gente está no caminho certo, tá? E a gente sabe no coração que isso é verdade. Então a pessoa, ela às vezes vai ter que passar por dificuldade na vida para ver o poder de Deus. Enquanto outras pessoas simplesmente já foram iluminadas pelo Espírito Santo e elas conseguem crer mesmo que elas não passem por nada disso aqui. Eu nunca vi um cara andando pelos sepulcros demoniado e o demônio ir para os porcos. Nunca vimos isso. Mas em todo momento a Bíblia está mostrando também certas coisas, muitas revelações ao mesmo tempo, né, que vão fazendo a construção do entendimento na nossa cabeça. Os demônios já têm uma espécie de condenação. Eles andam por lugares áridos, não acham repouso, ou seja, eles já estão condenados ao fracasso, né, à derrota espiritual. A escolha que eles fizeram lá no Apocalipse, citado, né, que é citado no Apocalipse, de seguir o dragão, que é o diabo, que é a antiga serpente do Éden, a escolha que eles fizeram não teve mais volta. Tanto que o Evangelho chega também a mostrar um trecho que diz assim, que Jesus Cristo não socorre a anjos. A morte de Cristo... Se não tivesse isso na Bíblia, a gente poderia ter uma ideia de que Jesus talvez poderia ter morrido também pela salvação deles. Mas a Bíblia é bem enfática. Jesus não socorre a anjos. A morte dele não tem efeito para a transformação de demônios, dos demônios. Não socorre a anjos, que ele quer dizer, a anjos caídos. Porque os anjos não precisam de salvação, os anjos que não caíram. Então o texto dá para você compreender que a morte de Cristo salva humanos, a humanidade. É para socorrer estes, né?
Então você vai lendo a Bíblia, cada trecho tem verdades espirituais, e aí quando você precisa, porque a palavra é a espada do Espírito, né? É a fé que nos afasta dos dardos do maligno, que podem ser as heresias também. Então, quando você tem uma ideia errada de alguma coisa, você lembra daquela. O Espírito Santo faz você lembrar daquela passagem e neutraliza aquilo. Ah, mas que teve lá no jardim a tal de Lilith. Cara, a Bíblia é bem enfática no Novo Testamento em dizer: Eva é mãe de todos os seres vivos. Mas a gente sabe que ela não é mãe de Adão, porque a gente conhece a história. O cara está citando Eva. De onde está Eva? Em Gênesis. Como ela nasceu? Da costela do homem. Então, quando fala que Eva é mãe de todos os seres viventes, instantaneamente a gente sabe que Eva não é mãe de Adão, mas é de toda a humanidade, né? A gente não precisa ter toda essa coisa. E diz que de um só fez toda a raça humana, ou seja, o próprio texto do Novo Testamento está afirmando que de um só homem, ele está confirmando Gênesis. Então a pessoa dizer que Gênesis não é isso, não é aquilo, aí Paulo vai dizer que a mulher foi enganada pela serpente e não o homem. Ou seja, o Paulo eloquente, um cara perito nas escrituras, lá no Novo Testamento está dando ênfase ao Antigo Testamento. Jesus cita Jonas como alguém que ficou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Aí a pessoa fala assim, mas Jonas, a história de Jonas não existe, mas Jesus está confirmando ela. Satanás caiu do céu como um relâmpago. Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Ah, esse texto foi colocado na Bíblia. Eu quero saber quem colocou e por quê. Como é que se coloca um texto que Jesus não falou? Então tem coisas que o próprio Novo Testamento está confirmando. E nós recebemos o evangelho dessas pessoas que foram mártires, Pedro, Paulo, todos esses discípulos e apóstolos que vieram depois, os 72 que expulsavam o demônio lá, que receberam autoridade no nome de Jesus, que também deve ter feito alguma coisa em prol que não é citado nos livros, né, em prol da igreja. Então todos esses testemunham para nós. Nós vivemos baseado na fé dessas testemunhas oculares de Cristo, as outras que não foram oculares, mas são testemunhas que foram convertidas, né, dentro da história, que não viram a Cristo em vida, né, como Paulo talvez não tenha visto a Cristo em vida, né, ou pode ter visto e não sabia que era Jesus, mas não teve nenhum contato, assim, só viu ou não viu, mas foi capaz de crer, foi capaz de escrever quase todo o Novo Testamento, né, e nós temos aí os relatos que até hoje nos impactam, de testemunhas e de pessoas que nem sequer foram testemunhas visíveis, mas que receberam a promessa do Espírito Santo, ao qual Jesus falou que ia enviar o Paracletos lá, o Espírito Santo da verdade, para nos guiar em toda a verdade. Ou seja, a nossa fé está igualzinha a deles, dos que não viram, mas receberam testemunho diretos ali, porque Paulo e Pedro, né, eles se conheciam e Paulo tinha, ele recebeu a comunhão dos colunas da igreja, que eram os discípulos, as testemunhas ocular de Cristo. Então, Pedro cita Paulo, né, como sendo um homem de Deus, mesmo sendo o cara que perseguiu a igreja, né, e que participou da morte de Estevão. Então, são citadas autoridades da época. Essas coisas são a nossa forma de crer. Hoje em dia nós estamos crendo naquilo que eles pregaram lá atrás, que eles creram lá atrás e tem funcionado até os dias de hoje na vida de muita gente. Então, contra fatos não há argumentos. Contra a vida das pessoas não existe argumentos. Pode pegar teologia, pode tentar desmerecer a Bíblia, pode dizer que isso não é isso ou aquilo não é aquilo, que o Espírito Santo está conduzindo os simples, os humildes, pessoas que não têm tanto conhecimento bíblico, mas as pessoas conseguem ser transformadas por esse evangelho poderoso que nós temos. Então nós não precisamos ficar se degladiando em debate, porque a gente sabe que o objetivo desses caras são só, né, ganhar dinheiro, ganhar visibilidade. O que adianta ganhar o mundo todo que se vai perder a sua alma? No final de tudo, eu acho que o cara só não perde a alma, só não se perde, se de fato ele está fazendo tudo isso na ignorância, tá? Se de fato ele está até sendo usado como provocação, né? Como Deus age por meio de todos, pode estar usando essa pessoa para poder nos fazer orar mais, compreender mais as escrituras, por ser talvez no futuro necessário, né? Então Deus, como age por meio de todos, pode até estar usando essa pessoa, o entendimento dessa pessoa,
Paulo era um homem entendido e perseguiu a igreja, esses caras perseguem a igreja não com armas, mas perseguem com argumentos. E isso é bom pra gente, porque a gente cresce. E a gente cresce a estatura, só que a gente cresce com o Espírito Santo, filho. A gente cai pra cima, a gente cresce com poder e glória. Os caras, com o tempo, a gente vai chegar a um ponto que vamos bater de frente com esses caras, porque conheceremos a mesma linguagem ali, e ali, meu filho, ele não tem pra onde correr. Eles vão ganhar dinheiro, notoriedade. Nós vamos ganhar aquilo que é importante, as almas para o reino de Deus. E o nosso tesouro no céu, que é isso que nos importa. Não importa a glória daqui, não importa. Eu sei que para muitos teólogos importa isso, porque só querem vender livros. Porque se você pegar muitos teólogos americanos, ou teólogos até brasileiros, que têm vários livros, para confrontar esses caras, bota esses caras no chinelo. Mas eles não querem, né? Eles preferem só vender livros, não querem se envolver nessa guerra. Mas a gente vai continuar esse tema futuramente.